Bem-vindo a mais um podcast da Fique Bem e hoje eu estou aqui com uma profissional incrível e completa, você vai conhecê-la. Fique aqui com a gente e eu estou aqui com a doutora Georgia Gentili Beluso. É isso? Isso mesmo. Ela é médica pediatra com especialização em pneumologia pediátrica e advogada especialista em direito médico. Ou seja, ela tem contato com criança e tem contato com adultos também, né, doutora? Sim. Seja muito bem-vinda ao podcast. Um assunto super importante e corriqueiro também, né, no seu consultório, Sim, né? sim. Profissional, mais de 8 anos aí atuando, né, doutora? Isso, na medicina, 8 anos, isso mesmo. Primeiramente, é uma alegria estar aqui com você, conversando sobre esse tema. Bastante recorrente, bastante importante, que traz nos pais bastante aflição, né? E nós temos também assim muita gente opinando sobre isso sem fundamento científico, que é o que acaba gerando toda essa confusão, né, de comunicação, de informação em relação ao uso das vitaminas. As vitaminas, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso corpo, do nosso organismo. Elas estão aí disponíveis, né, em toda a nossa cadeia alimentar, principalmente em vegetais, em frutas, nas carnes também. E o que o nosso organismo precisa está ali biodisponível nisso, no nosso alimento vivo. E o que nós percebemos é que as vitaminas hoje que nós temos disponíveis no mercado, elas são manipuladas para que elas tenham uma validade, uma duração maior, e elas têm um monte de componentes ali que não são tão saudáveis assim. Nós temos 2 tipos de absorção de vitaminas. Então, nós temos vitaminas que são hidrossolúveis, que precisam se unir à molécula de água para ser eliminada pelos rins na nossa urina. E temos vitaminas que são lipossolúveis, que precisam se ligar a uma molécula de gordura, né, para que elas consigam cumprir a sua função no nosso organismo. As hidrossolúveis, nós temos, por exemplo, a vitamina C e as vitaminas do complexo B. Então, elas vêm, fazem todo esse trabalho e elas não são de depósito no nosso organismo. Então, elas são eliminadas depois que cumprem a função, que fazem toda a divisão para formar aminoácidos, proteínas, elas acabam sendo eliminadas na urina. Então, ali tudo bem. É mais difícil ter uma hipervitaminose de vitaminas hidrossolúveis do que das lipossolúveis. Então, mas pode acontecer. É um excesso de vitaminas, né? É um excesso de vitaminas. É muito comum, né? Provavelmente você já deve ter ouvido os avós, os tios, que eles falam assim, tem que tomar vitamina C para não ficar gripado, né? Eu falo que essa é uma máxima que acabou se tornando ali uma verdade popular. E não é uma verdade, né? Depois que a gente começa a entender o papel da vitamina no organismo, a gente vê que não faz diferença. Isso foi muito comum na década de 40, né, de 1940, quando eles tinham o escorbuto, né, que é uma falta de vitamina C pela falta de exposição solar, né, alimentação inadequada. Mas, assim, isso não faz com que aumente a imunidade da criança ou do adulto. Mas a vitamina D, né? Isso, a vitamina D, ela está, assim, relacionada a isso. A vitamina C, ela é necessária, mas ela não faz uma diferença como as pessoas acreditam, né? Muitas pessoas acham que ela faz um milagre. Eu pego muitos... Foi mais marketing, né? Sim. Eu pego muitos bebês 7, 8 meses, que os pais já dão vitamina C. Porque a tia, a amiga, a avó, alguém fala, não, pode dar vitamina C. E se o bebê ele come, né, ali na introdução alimentar, ele está em contato com todas as frutas, legumes, carnes, né, quando a família come carne, ele recebe toda a vitamina que ele precisa ali, né, naquele momento. Exato.
e a vitamina da forma que o organismo ele reconhece perfeitamente. Eu falo que o portãozinho da nossa célula, ela espera a vitamina, a molécula natural. Então, quando eu tenho uma ligação da vitamina, né, da molécula com a minha célula, ela é perfeita. E ela é absorvida de uma forma, assim, 100% ali. A não ser que a criança tenha alguma alteração genética, ou o adulto que tenha alguma alteração genética, que impeça essa ligação. Que existem algumas doenças onde isso acontece. Principalmente a vitamina B12. Existe uma alteração genética onde o intestino não faz absorção. Ela não quebra a vitamina B12. Então, por mais que a pessoa coma carne, coma derivados de leite, às vezes fazendo até uma suplementação ali adequada, devido a essa mutação, ela não consegue metabolizar a vitamina B12. E é comum, eu atendo muitas famílias veganas. E aí eu preciso iniciar com uma reposição, porque ali falta a vitamina B12. Então, não só a vitamina B12, mas ali a gente precisa ver qual é a oferta de alimentos que aquela criança está recebendo. Preciso dosar no sangue para saber se está baixo, se não está. E iniciar... Através dos exames, né? Isso, através dos exames. Então, a oferta de vitaminas para uma criança, principalmente acima dos 2 anos, porque todo mundo que tem bebê aqui sabe que nasceu, a gente começa a repor a vitamina A e a vitamina D. São as gotinhas, né, que todos os dias o bebê toma até 2 anos. E se as mães repararem, a própria composição da vitamina A mais D, né, a gente tem algumas marcas conhecidas, são oferecidas em todas as UBSs, ela parece que é oleoso, porque a vitamina A e a vitamina D, para que ela cumpra a sua função no organismo, ela precisa estar ligada numa molécula de gordura, para ela ser absorvida. E hoje nós sabemos que o bebê ele não consegue fazer essa metabolização naturalmente, por isso que a gente faz essa reposição. Então, ali nos primeiros dias de vida, a gente já inicia, porque a vitamina A, por exemplo, ela está relacionada com toda a composição da visão, das mucosas. Alguns bebês que são filhos de pais alérgicos, por exemplo, que nós chamamos de pais atópicos, né? Uma criança atópica é um nome esquisito, mas nada mais é do que uma criança filha de pais que são alérgicos. Então, ela tem uma predisposição maior a desenvolver uma alergia, por exemplo. Essa criança, eu preciso ficar de olho na vitamina A dela, porque ela é uma criança que tem uma pele um pouquinho mais sensível, que tem, às vezes, uma dermatite atópica. É aquela criança que sempre fica vermelhinha no pescoço, nas dobrinhas. Já vi. Então, às vezes, a gente aumenta um pouquinho a oferta da vitamina A e a gente consegue melhorar esses sintomas da criança. Porque a vitamina A ela está intimamente relacionada com as mucosas, a pele, a formação da retina, de toda a parte de revestimento do corpo. Então, é muito comum, por exemplo, quando tem uma hipovitaminose de uma criança um pouquinho maior. A primeira queixa que nós recebemos dos pais é assim: doutora, quando chega à noite, no finalzinho da noite, meu filho fala que não está enxergando direito, porque as funções da visão elas acabam ficando prejudicadas quando eu não tenho uma oferta adequada de vitamina A. Por isso que eu preciso dosar para saber quanto que eu tenho que fazer de reposição. Né? E a vitamina D, ela começa também ali nos primeiros dias de vida. Também, doutora? Também. Nossa, para mim era só na fase adulta. Não, aquela formulazinha que a gente dá, ela é vitamina A mais vitamina D.
numa quantidade basal ali, que ela é funcional, ela não fica nem devendo nem sobrando. Isso. Então, é o mínimo que o organismo precisa, são 2 gotinhas, pela formulação que a gente tem da maioria dos medicamentos, para fazer todo esse processo, né, necessário, tanto da vitamina A, que é de pele, de mucosas, né? Então a parte interna da boca, o revestimento interno do nariz, dos pulmões. Então é muito importante a gente manter essa oferta de vitamina A mais D. E a vitamina D, ela normalmente, né, a que é mais disponível para a gente, é a que a gente recebe pela luz do sol. Sim. E ela está relacionada com primeiro com o depósito do cálcio nos ossos. Então, uma criança que está em pleno desenvolvimento, se a gente pensar um bebê, verdade, com 1 ano de vida, ele nasce com 3 quilos, e uma média, né? E com 1 ano ele está com 9 quilos, 9, 10 quilos. Então, ele triplica. Ele triplica. Então, eu preciso dar uma oferta de vitamina D para que ele consiga fazer esse depósito. Né? Isso. Então, as vitaminas, elas são importantes. A gente tem a vitamina A e vitamina D. Temos o ferro, que ele não é uma vitamina, mas é um micronutriente que é essencial para desenvolvimento das nossas células vermelhas. Então, o ferro está intimamente ligado com a questão da anemia. Nossa, eu tomei muito aquele biotônico. Esse é bom aquele, doutora? Olha... Nossa, eu era criança. Eu acho que muita gente usou. Ele tinha uma parte boa, mas ele tinha um pouquinho de álcool, né, na composição. Bem pouquinho, mas ele tinha. Na verdade, não é o álcool de bebida, mas era o que precisava para deixar ele funcional naquele momento. Existe ainda esse biotônico? Eu acho até que existe, mas a gente não prescreve. Mas assim, quando eu lembro de ferro, eu lembro. Sim, mas eu também sou da geração biotônico Fontoura. Nossa, olha! Muito. E quando a gente era criança, a gente usava também as pastilhinhas de vitamina C que a gente colocava na água. Era muito comum. É verdade. E é daí que a gente traz essas informações. Também. A S, eu falo, somos sobreviventes, né? Não sangramos, né? É verdade, nossa. Porque o AS, ele acaba sendo, popularmente, né, dizendo de uma forma bem simples, ele afina o sangue, ele não deixa... É verdade? Ele não deixa as plaquetas se juntarem para fazer algum... que a gente chama de tampão, é como se fosse um curativo lá dentro das veias, né? E nós tomávamos muito, né? O AS, biotônico Fontoura, verdade. Hoje a gente tem, acaba seguindo esse mesmo raciocínio de antes, mas com formulações que são um pouquinho mais elaboradas. Ontem mesmo eu estava de plantão, eu atendi uma bebê de 7 ou 8 meses, que chegou com um quadro de vômitos. Né? E aí eu perguntei, os pais assim muito cuidadosos, muito presentes ali na vida do bebê. Ela não frequenta escola, fica só ali em família, não tinham ido para nenhum lugar diferente, de comer alguma coisa diferente. E aí eu perguntei, aconteceu alguma coisa diferente nesses últimos 5 dias, 10 dias? A mãe falou assim, olha, a pediatra prescreveu uma vitamina. Eu falei, você está com a vitamina? Eu falei, mas ela tem alguma deficiência? Ela a curva de crescimento dela está diferente? Ela falou assim, não, ela prescreveu a vitamina, simplesmente. E eu fui olhar o rótulo. Então, tinha estabilizante, tinha sacarose, corante. Eu ainda, assim, eu saí do plantão e não vi, porque eu deixei medicando, né? Não vi como evoluiu, mas eu pedi para suspender. Perguntei, ela come bem? Doutora, come de tudo. Come bem fruta, legumes, come ovinho. E eu falei, uma coisa que deixa os pais em pânico, e eu sempre procuro, mesmo no pronto-socorro, explicar.
Às vezes a gente acha que a criança não come bem, come pouquinho. Mas eu falo que um parâmetro que a gente pode ter para ver se a criança está ingerindo o suficiente é olhar o tamanho, o volume da mãozinha fechada. Da criança. Da criança. Normalmente, na criança, quando a gente fecha a mãozinha, é o volume do estômago da criança. Então, às vezes a gente faz um prato com o nosso, né? E a criança come 2 ou 3 colheradas ali, mas ali já foi o suficiente para... Isso também pode até ocasionar uma obesidade, sim, né, doutora? Sim, porque a criança, o estômago é bem pequenininho. Então, às vezes, você vai dar um gomo de laranja, já é o suficiente para deixar naquele momento... E a mãe vai empurrando ali... E eu sempre falo assim, olhe para o pratinho, monta o pratinho e põe a mãozinha do lado. Aí as mães falam, nossa, doutora, realmente, eu estou tentando dar muita comida, né? E quando a gente dá muita comida, vai acontecendo também a dilatação desse estômago. Então, a gente precisa realmente entender o quanto que cabe naquele estômago para a gente poder oferecer o suficiente. A mesma coisa com as fórmulas, né? Os bebês que não mamam no peito, eu tenho que fazer uma conta para entender... às vezes eu recebo, o bebê vomita toda hora, mas quanto que você está dando? Né? E a gente tem um cálculo que a gente faz ali de acordo com o peso do bebê, para eu saber quanto que cabe naquele... E se ele está vomitando, provavelmente é porque está... Se é por excesso ou se ele tem uma doença do refluxo. Então, eu preciso entender se é excesso ou não. Né? E aí, quando a gente pega um bebê que recebe fórmula, na fórmula, se você lê o rótulo, ela tem um monte de vitaminas também. Então, eu tenho que considerar isso. O bebê, assim, ele recebe uma fórmula que ela é toda enriquecida com vitaminas ali na própria fórmula. E aí eu pego uma criança que ainda começa a receber vitaminas extras. Então, isso pode sobrecarregar o rim da criança. O fígado, porque ela pode se depositar muito ali. Né? Eu tive um paciente que me chamou muito a atenção num ambulatório que eu atendo em São Paulo. Ele chegou, a família, os pais, com roupa de ginástica, olhando assim, você via que eram pessoas que cuidavam da saúde, magros, e entrou uma criança de 4 anos, bem obesa. E aquilo já me chamou a atenção, porque assim, eu falo que esse olhar integrativo, eu tenho que entender como que a criança está ali, se relacionando ali, né, naquela família. E aí, conversando, o pai falou assim para mim, doutora, meu filho ele é super saudável. E eu vou entendendo, né, aquilo eu vou... Daí eu falei, esperei ele me falar tudo, ele falou, a única coisa que ele tem é que ele está gordinho. Falei, tá. Eu falei, o que você considera por saudável? Ele não tem um resfriado. Falei, mas assim, você chegou a fazer? Porque com 4 anos a gente já pede, né? Acima de 2 anos a gente já faz um exame, um check-up anual na criança, né? Todo ano é importante fazer para ver a anemia, para dosar as vitaminas, para ver a função de tireoide, para ver se está tudo bem com o fígado, com os rins. Então, a gente acaba fazendo um check-up anual. Ele falou, olha, doutora, ele não deixa muita gente mexer nele, mas ele fez um ultrassom que deu que ele estava com gordura no fígado. Nossa. Tão pouca idade, né? Pouca idade, muito pouca idade. E assim, olhando, uma criança de 4 anos, ela tem que pesar em média 16 quilos. É uma média, né? Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Quando eu fui pesar essa criança, ele estava com 50 quilos. 50 quilos com 4 anos. Então, aí eu tive que... atrasei todas as consultas, mas esse é um momento que o pediatra tem que estar ali e alertar os pais para isso. Falei, eu estou vendo que vocês dois cuidam da saúde. Falei, eu quero saber o que ele come, né? Por que ele está assim? Porque se ele come a mesma coisa que vocês comem, eu tenho que investigar se ele tem alguma alteração genética, de que não está metabolizando o que ele está comendo. E aí eles falaram assim, doutor, ele é muito difícil. Ele só quer comer nuggets e salsicha. Aí eu falei, e quem que compra o nugget e a salsicha? Né? Que porque não é ele. Ali, né? Aí, mas se a gente não fizer, ele não vai comer. E é impressionante isso,
que daí uma outra coisa me chamou a atenção. Então, é uma criança que ela tem uma estrutura celular completamente alterada pela química, porque o nugget, a salsicha, são coisas ali que... E demoram muito para eles saírem, essas coisas químicas, essas substâncias para sair do corpinho dele. E isso já levou a uma criança extremamente irritada, extremamente difícil. Os pais falaram assim, doutora, a gente tem vergonha de trazer ele no médico porque ele bate nos médicos. E aí, assim, eu como lido, né? Eu estava contando para você que eu lido com criança desde muito cedo, que eu dei aula de música. Então, eu tenho um relacionamento muito bom com as crianças. E mesmo quando eu preciso ser um pouco mais dura, eu sou dura sem ser agressiva. E aí, o menino começou a bater no pai. E aí, eu percebendo toda essa dinâmica, eu falei assim, poxa, tem alguma coisa muito errada, né? Aí eu falei para ele, aqui no meu consultório você não vai fazer isso. Falei baixo, ele olhou para mim com cara feia e, né, e parou de bater no pai. E aí eu falei para ele, eu vou te examinar, da cabeça aos pés e você vai ficar quietinho. E eu falo assim, com essa voz, com essa tranquilidade, né? E ele me deixou assim, meio ressabiado. Ele já tinha um fígado bem rebaixado, né? Que é um dos sinais de que ele está com um depósito ali grande, com 4 anos, uma coisa muito ruim para a saúde dele. E aí, examinei tudo, pedi exames. E falei para os pais, a partir de hoje ele vai comer a comida de vocês. Ah, doutora, mas ele não come. Eu falei, ele vai comer. Ele tem reserva. Ele não vai morrer de fome. Pode deixar. E o legal é ver o depois. E aí, como que foi, doutora? Os pais falaram que foi bem difícil nos primeiros dias, mas que eles choravam juntos, né? Porque daí o menino chorava, tinha acesso de raiva. E depois que a gente conseguiu identificar, ele tinha realmente uma hipovitaminose, porque ele comia muito errado. Então, eu iniciei... E esses 2 alimentos aí, salsicha e nuggets? Salsicha e nuggets, no café da manhã, no almoço, no jantar. Isso é comum, Aline, algumas crianças autistas, por exemplo, elas têm uma seletividade alimentar, isso é comum. Mas né? essa criança tinha? Essa criança não tinha. O que ela tinha era uma alimentação muito ruim, que já estava mexendo com o cérebro, com as reações químicas do cérebro dela. E os pais contam, depois, né, que eles voltaram com o exame, ele já mais magro, ele já tinha perdido. Eu falei, vai colocar... para fazer, não importa o esporte, ele tem que ficar feliz. E eles colocaram na terapia ocupacional, que em São Paulo tem vários estandes de terapia para criança. Então, eles trabalham a motricidade, então é uma coisa assim bem agitada e ele adorava. Então, ele perdeu peso, a gente conseguiu, mudou os hábitos e ele ficou mais calmo. Então, olha como a alimentação ela é a base de tudo. E quando eu falo em alimentação, eu tô nutrindo o corpo. E eu sempre falo isso para as crianças. Eles falam, ai tia, mas eu não gosto de brócolis. Ai tia, eu não gosto. Eu falo, olha, o carro ele precisa da gasolina ou do álcool, né? Do combustível adequado para ele andar. Eu falei, se eu colocar água no carro do seu pai, ele vai andar? Não, tia. Se eu colocar Coca-Cola, ele vai andar? Não. Você vê, ele já consegue entender. Sim. Eu falo, então você não tem que comer para ser feliz. Você tem que comer para nutrir o seu corpo. Se nutrindo o seu corpo, você pode até comer as coisas que você gosta. Né? Na pediatria, a gente nunca proíbe nada. A gente vai negociando até a gente conseguir mudar a forma de alimentação mesmo. E a criança ela está inserida numa família. Se eu não mexer com a estrutura de toda a família, eu não consigo resolver esse problema. Por isso que a visão integrativa ela é muito importante. Eu falo que a medicina ela está caminhando cada vez mais para... Eu falo a medicina Jack Estripador, né? Porque ela vai deixando tudo por partes. Então, assim, eu sou pneumologista pediátrica. A maioria dos médicos olha só para o pulmão da criança. Né? Então, tem que olhar todo, né? Eu tenho que olhar tudo. Os pais, eles assustam na minha consulta, porque na consulta de pneumologia, eu peso a criança, eu vejo o crescimento, eu vejo o corpo todo. Vejo a parte da cabeça,
o pulmão, coração, barriga, vejo o desenvolvimento dos ossos, né, das perninhas, porque tudo isso me dá uma noção de como aquela criança está. Não só o pulmão, ela não é um pulmão, ela é um ser humano. Exato. Né? Então, é muito importante isso. E aí, a utilização das vitaminas para uma criança saudável, para uma criança que tem alguma doença, para uma criança autista, ela tem que ser muito bem direcionada, porque senão eu posso prejudicar. Então, eu tenho que sempre entender, está faltando, né? Criança come bem? Dá para a gente tentar ajustar com uma alimentação? Aí tem as nutricionistas infantis que são maravilhosas, que conseguem adequar. Então, muitas vezes a gente não precisa nem da reposição com um remedinho. A gente consegue a reposição através de alimento mesmo. Aí não rolou, né? A gente tentou adequar, mas assim, a criança tem uma seletividade, porque com 2 anos a criança tem aquela seletividade alimentar, né? Doutora, mas isso é de agora, né? Não da nossa época. Eu não sei se... Esse termo, assim, é que nem eu lembro, quando criança, tá? Sim. O que colocava, minha mãe falou, a gente comia. Então, o meu irmão mais novo, caçula, ele teve uma oferta maior, porque assim, na minha época era mais escasso. Sim. Era aquilo ou era aquilo. Sim. Aí, depois de 6 anos, nasceu o meu irmão mais novo. Aí já tinha uma oferta maior de alimentos. Então, assim, você escolhe. Na minha época, não. Tinha que comer o que tinha. Eu acho que a postura dos pais na nossa época era um pouquinho mais austera. Então, assim, não é isso, né? Coma o que tem. Ou às vezes também até questão financeira. Financeira também. Né? E muitas famílias. Oferta, isso. E muitas famílias ainda passam por isso, né? Hoje em dia. Mas realmente, essa hoje a gente. Vem. Olha, eu não sei te dizer se ela não existia ou se ela existia e a gente passava por ela de uma forma até mais tranquila do que é hoje. E aí a gente cai também numa outra coisa, uma outra tecla que eu sempre alerto os pais. O bebê, ele vem depois do casal. O casal já existia antes, né? Eu falo, essa visão integrativa, ela muda toda a sua condução. E eu sempre falo, vocês existem antes do bebê. O bebê vem para somar. E o bebê vai se tornar uma criança que, em torno de 2 anos, ela não tem maturidade para escolher o que ela quer. Ela não tem maturidade. Ela precisa seguir um modelo. Então, e hoje, por que a gente vê muita criança, eu falo o terrível, né? Do 2º ano de vida, que todo mundo chama, né? Onde tudo muda. A criança, ela precisa se sentir segura e saber que ela tem um modelo a seguir. Ela tem que ter uma referência. E é muito comum, Aline, eu vejo os pais parando a vida desde bebê. O bebê, ele precisa, sim, que a gente pare e se dedique. Mas, assim, a partir do momento que o bebê também vai se desenvolvendo, aquela família, ela precisa retomar as rédeas, né? As rédeas de tudo. E quando eu vejo uma família que ela é estruturada, esse período de 2 anos, ele é muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo do que uma família que parou em função do bebê. Aquela criança passou a ser o centro e o rei da casa. Que toma as decisões, mas ela não tem maturidade. Mas ela não tem E aí que geram os conflitos. E é muito comum que, quando eu advogava, eu sempre percebia isso e eu não tinha noção de como era o outro lado. Eu percebia que os divórcios aconteciam mais ou menos quando os filhos estavam com 2 e 4 anos. E eu falava, mas que estranho, né? O filho nasce, é uma alegria. E aí, por que sempre acontece? Ou era assim, ou era nesse período, ou quando já estavam adolescentes. E aí, hoje, na pediatria, que eu vejo um outro lado das famílias, eu percebo, eu sempre falo assim, quando o casal começa a chamar o pai ou mãe, eu falo, tá? Eu acabo sendo um pouco psicóloga, né? Tem que ser, porque ali já perdeu a relação.
O casal ali para de existir, eles passam a só serem pais daquela criança. Então, e a criança, ela precisa daquele casal, da figura, né? Do pai e mãe, né? Mesmo quando estão separados. A criança, ela precisa saber que os dois, mesmo que com famílias novas, eles continuam sendo um núcleo familiar. E eles precisam disso. Né? É que no reino animal, né? No reino animal é assim, né? Exato. Então, é muito importante a gente ver essa relação da criança, como ela se posiciona. E a pediatria integrativa, ela traz isso. E eu identificando isso, por isso que a gente brinca que o pediatra integrativo acaba tratando da família toda, né? Porque a gente acaba observando como que flui aquela relação familiar, mesmo que seja uma relação familiar de pais separados. Porque eu preciso entender como que é o relacionamento dessa criança com os pais mesmo separados. Então, é muito importante esse olhar para a gente conseguir ajudar a criança. Que interessante. E é legal essa correlação, porque como você tem experiência Sim. como advogada, né? Sim. E você começou a prestar atenção nos divórcios, e aí você trouxe isso para a pediatria, sim, né? Sim, Olha, que legal. Mas era uma coisa que lá no direito, que eu nem imaginava que eu ia estar na medicina, me chamava atenção, porque era muito... Eu falava assim, o divórcio... Eu até brincava, divórcio de 2 anos, de 4 anos. Eu brincava... com a minha sócia na época, né? E o dos adolescentes. Então, era esse período. Mas o das crianças, o que eu vejo é isso, é que o casal se perde nesse momento que a criança chegou. Não sei te dizer, talvez alguém da psicologia conseguiria analisar. É que não tem um manual, né, doutora? Não tem. E eu sempre falo isso para os pais, não existe receita de bolo para criar filho. A gente tem que... O que funciona para um, que foi perfeito para uma família, às vezes não vai funcionar. E acho que até para o mesmo filho também, sim, né? Sim. Porque são tempos diferentes, né? Que nem 1 ano pode acontecer muita coisa. Muita. Né? Que nem eu tenho... Eu sou a filha do meio, né? Tenho meu irmão mais velho, nós nascemos no mesmo ano. Ele nasceu dia 28 de fevereiro de 79 e eu nasci dia 31 de dezembro de 79. Nossa! Então, a diferença ali é 10 meses. Sim, quase gêmeos. Exatamente, né? No mesmo ano. Sim. Só que assim, se você for analisar, olhar assim, são tempos diferentes. Sim. Porque 10 meses ali, naquele intervalo, muita coisa mudou, aconteceu. muita coisa, né? E outra coisa, muitas emoções a minha mãe passou. Sim. Né? Sim. Talvez ela tenha passado mais estresse ou, sei lá, mais tranquila numa gestação e na outra não. Sim. Então, muita coisa está em jogo, né? Muita. E sabe que você puxou um assunto da gestação, né? Olha que fator importante. Hoje a gente tem os 1000 dias da criança, que começam lá na concepção e terminam com 2 anos, quando a criança completa 2 anos. Então, eu pego todo o período da gestação, onde normalmente a grávida tem a vitamina que ela recebe, aquele polivitamínico. E aí a criança nasce, começa o aleitamento materno, que é o preconizado, que é o melhor para a criança, ou a fórmula infantil. E eu falo que não existe melhor. O melhor é aquele que é o melhor para a criança e que funciona para os dois. Tanto para a mãe que amamenta, quanto para a criança. E do primeiro dia de vida até os 2 anos, a criança está programando toda a célula dela, ela está em programação metabólica. E esse modelo que a gente vai reproduzir até o 2º ano de vida, ele vai... É como se a gente estivesse programando um computador. Nossa, é a fase mais importante. A fase mais importante. Até na parte de introdução alimentar, de introdução alimentar. Porque é ali que vai formar depois a criança, o jovem... Com um gosto palatável, né? A parte de aceitação de alimentos, a oferta de sal e açúcar. Por isso que a gente... eu falo que os pediatras, a gente bate em cima. Não ofereça açúcar nem sal. Açúcar, principalmente, antes dos 2 anos, porque o pâncreas, ele está ali. Né? A gente vai ali, zeradinho, né? Se eu oferto muito açúcar, ele vai liberar muita insulina e ele vai achar que isso é o certo. Nossa. E por isso que a gente tem cada vez mais jovens adultos diabéticos.
porque a programação metabólica era diferente. Foi diferente. Eu nasci em 1974 e do meu ex-marido, a gente estava vendo as recordações ali do nascimento e eu vi a receita dele quando saiu. Ele também é de 74. Ele tinha uma receita médica assim: colocar leite de vaca, e a mãe dele tinha muito leite, mas era muito legal oferecer leite de vaca para a criança. E a fórmula era assim: leite de vaca, um pouco de água e leite condensado. Estava no receituário de 1974. E hoje nós temos 50 anos, né? A nossa geração sofre muito com síndrome metabólica, porque era comum isso. Era comum adoçar o leite com açúcar. Desde bebezinho. Né? Nossa, é verdade. Desde bebezinho. Então, esse período... A programação da criança. Programação. Por isso que é importante oferecer toda a fonte de vitamina in natura. Se possível, orgânico. Eu sei que o orgânico ainda não é acessível a muita gente, mas, se possível, alimentos orgânicos. Porque a célula, ela está virgem, ela está aprendendo a reconhecer aqueles alimentos. Ela está aprendendo a metabolizar aquilo. A gente está ensinando aquele corpinho de 0 a 2 anos, principalmente com 6 meses, que é quando a criança começa a introdução alimentar. Eu estou ensinando aquela célula: olha, esse alimento te fornece isso aqui. Você vai metabolizar e vai fazer todo o seu corpinho funcionar. Então, se a gente consegue isso nesse período, eu tenho uma criança e um adulto mais saudável. E é cada vez mais comum a gente pegar crianças de 10, 11, 12 anos com hipertensão. Doutora. Com gordura no fígado, como eu dei o exemplo desse paciente. Com diabetes. Tem crianças, o primeiro sinal de resistência à insulina, ou seja, o meu pâncreas está liberando um monte de insulina, porque ou eu estou comendo muito, mas ele está liberando ali de uma forma excessiva. E eu não estou conseguindo colocar, eu não tenho a glicose para dentro, né? Então eu fico com uma resistência periférica à insulina. E é comum você ver crianças, as mães chegam e falam assim: doutora, meu filho está com o pescoço encardido. Eles ficam nessa toda a região aqui do pescoço, nas axilas, com uma mancha mais escura. Parece sujeira, mas não é sujeira. Chama acantose nigricans. Que é o primeiro sinal de uma síndrome metabólica na criança, de uma resistência periférica à insulina. E é muito comum. E é engraçado que, às vezes, as crianças chegam até com o pescoço machucado, que as mães esfregam, mas é um pigmento da pele. Por conta da alimentação. Da alimentação. Então, e assim, aí você vai investigar, eu falo: escreve para mim tudo que comeu no dia. Aí tem a bolacha recheada, tem o achocolatado, não come... É uma overdose, né, de açúcar. De açúcar. E açúcar, como a gente tem o sal escondido nos alimentos industrializados, a gente tem também o açúcar. Tem até alguns vídeos que falam, né, do todinho. Meu filho ama todinho, é uma luta para isso. Mas assim, ele ama. Aí eu mandei para ele outro dia, né? Eu falei: agora eu vou comprar o todinho, né? Azulzinho, né? Que tem mesmo. Mas aí você vai ver a mesma coisa. Então a gente sempre tenta conscientizar a criança que já é quase adolescente. Eu não sei se a doutora já assistiu, tem um documentário que eu assisti que é muito interessante, que chama-se Pílula Mágica. Eu não sei se eu já vi. Muito legal. É um estudo americano, tem como que é legenda em português, e aí são médicos, eles pegam 2 crianças, uma com autismo e uma criança normal. E aí eles fizeram um teste lá do açúcar. Sim. Como que o açúcar agiu nas 2 crianças. Sim. E assim, deixou a criança mais agitada, estressada, não deixou a criança dormir. É bem interessante. Pílula mágica. O açúcar sempre... Ele vicia. Nossa, altamente ele vicia demais. É que nem a nicotina. Eu fui fumante, doutor. Eu fumei durante 16 anos. Eu fumava 3 maços de cigarro. Né? Não tenho orgulho nada de contar. Eu só estou trazendo aqui o dado que, assim, a nicotina, quando cai na corrente sanguínea, ela é tão viciante que para você se viciar, basta um cigarro.
né? E aí o que que acontece? E acaba rápido aquela nicotina no sangue. E Ela você elimina quer cada rápido. vez E aí mais, você vai né? querer o quê? Fumar o próximo cigarro. O açúcar é a mesma coisa. mesma Eu tô há coisa. 40 dias não, 4 meses que eu cortei o carboidrato. E eu não sinto, assim, não sinto vontade e eu não sinto mais fome, tanta fome como eu sentia antes. Mas nos primeiros dias deve ter sido bem difícil, né? Quando você começou. Eu acho que era mais psicológico, viu? Eu vejo, por exemplo, crianças, quando eu peço para reduzir, eles têm ataque de ira. É que criança acho que não tem a consciência do adulto, né? Não tem. Não tem essa... Por isso que eu falo para os pais, né? O intuito é sempre reduzir. E eu falo isso assim como mãe, como é difícil, né? O meu filho fica um pouco comigo, um pouco com o meu ex-marido. E a gente tem uma relação muito boa, eu e meu ex-marido, a gente é muito amigo. E a gente tenta conduzir. Só que, assim, a alimentação na minha casa, meu atual marido é vegetariano. Então, é uma comida mais elaborada, um cuidado maior. Então, quando ele chega em casa, antes ele não comia algumas coisas. E aí, a gente percebe que devagarzinho vai fazendo, ele vai participando ali da cozinha, junto para fazer, tem um pouco de preguiça, mas assim, às vezes ali está participando e eu percebo que quando ele está em casa, ele come muito bem. Mas ele traz isso do todinho, ele quer chocolate e é difícil você tirar de uma vez. Então, é sempre uma negociação para, olha, isso não é legal. Ele pratica um monte de esporte, joga, mas tem essa questão, né, do açúcar. Eu sei que não é fácil, eu falo para os pais, eu falo, olha, eu vivo isso na minha casa, eu sinto isso na pele. E às vezes a gente tem aquela coisa assim, ai, coitado, ele tá com vontade. É aquela velha culpa, né? Ele tá com vontade de comer, mas não faz bem, né? Mas eu entendo os pais, eu falo que eu brinco que como eu fiz medicina, depois, né, eu só vim para medicina porque eu quase perdi o Bernardo quando ele era bebê. Então, eu já fui a mãe que está ali sentada no consultório médico. A grande maioria dos pediatras nunca sentou num consultório pediátrico. Então, eu valorizo muito que os pais trazem as informações, porque isso é importante para entender a criança. Porque eu estou conhecendo a criança, às vezes, naquele momento. E os pais que conhecem, a gente conhece a nossa cria, né? Eu sempre uso essa frase, eu falo, olha, você conhece a sua cria. Às vezes eu tô achando que ele está quietinho, mas é uma criança mais quietinha. Mas a gente bate o olho, a gente já conhece. Então é importante a gente ter ouvir os pais. Eu falo que o pediatra que não conversa com os pais, ele não consegue ser um bom médico. Pode ter um conhecimento amplo, né, um conhecimento médico de doutrina enorme, mas se ele não ouve os pais, ele não consegue entender a rotina ali deles, né? Exato. E muitas vezes a gente, como médico, a gente aprende com a família, com a estrutura da família. Nossa, eu aprendo demais. A gente vai trocando experiências. E eu sempre gosto de estar muito próximo da família, né? Eu falo que eu faço parte ali da família. Quase um membro ali, porque eu sempre estou ali na alegria e na tristeza. Eu brinco com eles, né? Eu falo, a gente está junto na alegria e na tristeza. Então, festinha de 1 ano, aniversário, eles sempre estão me chamando para participar. É muito, que legal essa relação, muito gostoso. Ô, doutora, me fala uma coisa. Qual vitamina que não pode, assim, de jeito nenhum para criança? Tem alguma, assim? Não, assim, falar que não pode dar, não tem. Alguma que não é recomendável? O ideal, porque assim, as vitaminas, a gente precisa de todas elas no nosso organismo. Eu preciso saber por isso que é importante dosar. Uma vez por ano, eu sempre peço acima de 2 anos. Na pneumologia, como eu tenho uma criança, ali um bebê, que às vezes fica muito doente, eu já faço essa dosagem ali com 5, 6 meses, já vejo como que tá. E vejo que mesmo com a reposição da vitamina A, da vitamina D, que a gente faz até 2 anos, do ferro, algumas vezes ele já tem uma anemia que... A gente espera uma anemia até o 2º ano de vida, é considerada fisiológica. Mas eu não posso deixar ela muito baixa, porque senão
A criança que está ali com um sistema imune em formação, ele começa a se formar quando nasce, ele vai amadurecer com 4 anos. Com 4 anos? 4 anos. Então, aí a gente cai numa questão assim, é a pergunta que eu mais ouço. Doutora, tem alguma coisa para aumentar a imunidade do meu filho? E eu explico. Eu falo, como que eu vou aumentar algo que ainda está se formando? Verdade. Eu tenho, Não tem. não tem. Então, a criança vai pegar resfriado, a criança que vai Eu acho que faz até parte, né? Faz Para ela parte, criar pra ela resistência, exato, né? para ela Verdade. formar os anticorpos. Tanto que não tem que a gente vacina a criança. Né? Então, nasceu, recebe 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Então, ali eu dou um boom de anticorpos para essa criança, né? De estímulo para formar anticorpos. Aí, depois, com 9 meses, eu faço da febre amarela. Com 1 ano, eu venho, faço mais um pouquinho de vacina. Porque ela não tem, então eu estou estimulando. Para justamente criar resistência, Exato, né? para criar resistência. E salvo algumas crianças que têm uma doença que chama imunodeficiência primária, que elas não fazem, elas mesmo recebendo a vacina, elas não produzem os anticorpos. Falando de uma forma bem simples, elas não convertem aquele estímulo em anticorpos. Aí é uma criança que vai ter pneumonia de repetição ou vai ter otite de repetição, várias otites ao longo do ano, várias pneumonias. Porque ela não conseguiu... Ela não consegue fazer anticorpos e ela faz infecções bacterianas, aí não é viral, às vezes vem um vírus, faz um processo inflamatório e as bactérias se aproveitam e fazem uma infecção secundária. Então, salvo nesse caso onde a criança ela não tem ela não faz, né, a produção de anticorpos, uma criança que não tem essa alteração, ela vai ali de pouquinho em pouquinho. Ela tem o timo, que é onde ela produz anticorpos. Então, um estimulador de imunidade que eu posso ajudar e que eu tenho um pouquinho de estudos que me sustentam isso, é a timomodulina, que é uma substância que vai estimular o timo da criança, que ele está despertando. Então, a timomodulina, a gente tem alguma resposta e um embasamento científico. Todos os outros é achismo. É porque alguém tomou. Eu pego crianças que tomam, tem algumas vitaminas para aumentar a imunidade, que custam assim, R$300 por mês. E é a mesma. Se eu não tenho um intestino preparado para aquilo, ela vai sair no cocô. R$300 saindo no cocô da criança. Sério, doutora? É. Nossa. Então, a criança que normalmente toma isso é aquela criança ou que teve bronquiolite, ou que fica, né, sempre com a parte, né? Como se fosse uma sinusite, a gente não chama de sinusite. Bem congestionado, que aí faz uma otite, começa a sair secreção pelo olho. Aí alguns médicos entram com esses medicamentos. Aí eu vou ver, é uma criança que o intestino dela não tá bom. Ou tem muita diarreia, ou tem constipação. E aí eu tenho que, para que ela absorva um pouquinho disso, eu tenho que entrar com probióticos, preparar esse intestino, porque senão... Que é o segundo cérebro, né? É. Até absorção de ferro. Eu pego crianças aí com 4, 5 anos que não comem bem, estão com uma anemia, a gente idosa tem uma anemia. A ferritina normalmente tá... Porque assim, não adianta eu dosar o ferro sérico. Muitos médicos se enganam nisso. O ferro sérico é uma foto da quantidade de ferro que estava circulando no sangue naquele momento que coletou o exame. Ele não me fala de estoque de ferro. Então, para eu analisar uma anemia, eu tenho que analisar a ferritina. E se eu doso a ferritina, ela sobe se eu tenho um processo inflamatório junto. Então, eu tenho que dosar ferritina e uma proteína C reativa, que é um marcador inflamatório. Não adianta eu olhar só a ferritina. A ferritina está alta. Tá, então, não. Eu tenho que ver, ela está alta porque está alta mesmo ou porque eu estou com um processo inflamatório? Então, eu sempre tenho que... Eu falo que é mais fácil eu só olhar o valor de referência do que eu entender a correlação entre os exames que a gente pede. E aí, numa dessas, eu começo a repor ferro. É o mais comum. Tá aqui... Está já com a hemoglobina baixa no hemograma, o tamanho das hemácias já está pequeno, né, que são os marcadores que a gente vê no hemograma.
E aí, você toma 60 dias, faz reposição de ferro numa dose mais alta, 4 miligramas por quilo dia. 60 dias depois você repete o hemograma. E a ferritina, e a transferrina, e tá tudo igual. Tá. Aí você fala, como assim? Eu dei uma quantidade de ferro, mas eu não preparei o intestino. Então, esse ferro que ela tomou, saiu no cocô, inteirinho, não foi absorvido. Então, a questão de administração de vitaminas, eu tenho que fazer uma programação. Preparo o intestino quando ela é necessária, né? Preparo o intestino, deixo ele... porque às vezes ele está carequinha, né? Ele está sem as bactérias boas. Dou umas bactérias boas e aí sim eu entro com a vitamina quando necessário, quando a criança não come, né, adequadamente, para essa vitamina ser absorvida. Senão, assim, é dinheiro jogado literalmente no cocô, porque ele vai sair, vai sair no cocô. E, doutora, me fala uma coisa, a pediatria, ela tem de criança ali, recém-nascida, né? Até qual a idade? Eu atendo até 18 anos. Até 18? Até 18 anos, que a gente é a parte da ebiatria. Ebiatria? Ebiatria, que é quem cuida dos adolescentes, porque é uma visão um pouquinho diferente. A necessidade, porque daí a gente mexe com parte hormonal quando eles entram na adolescência, então a gente tem que ter uma visão um pouquinho diferente. É interessante que como as coisas chegam, né? Acima de 12, 13 anos, às vezes eles fazem a consulta, né? E várias vezes eu já peguei casos assim, mãe, você pode sair porque eu quero conversar com a doutora? Então, eles vêm tirando, eles querem tirar as dúvidas. Então, tem a dúvida, né? Alguns falam, doutor, eu experimentei o vape, que vai fazer mal, daí eu, né? E eu acho legal isso do adolescente, porque é uma relação que veio desde mesmo, criança e que ele tem confiança de me perguntar. Legal. Né? Doutora, às vezes tem medo de falar para o pai, né? Pros de pais, perguntar. De perguntar. Então, a gente tem que ter essa... E na adolescência, a gente tem que ter um conhecimento da psicologia. Eu não tenho o suficiente, mas assim, eu tenho uma relação muito boa com eles, né? E quando eu percebo, eu sempre peço que um profissional da psicologia possa acompanhar. Porque é uma fase de grandes mudanças, alteração demais. hormonal. Nós já passamos por isso, né? Já. Muda muita coisa. Às vezes era uma criança extremamente falante, aí fica aquele adolescente mais fechado. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo. Legal. Porque cada vez mais, Aline, a gente pega no pronto-socorro crianças mesmo, 8, 9 anos deprimidas, com tentativa de autoextermínio, com automutilação. Então, muito novas, né? Muito novas. É muito triste. São casos difíceis de conduzir, bem difíceis. No hospital que eu trabalho em São Paulo, eu pego muitos casos de bulimia, anorexia em adolescentes. Em adolescentes. E é muito difícil. São casos assim que a gente tem que ter o cuidado de, na alimentação, tirar qualquer valor de caloria, porque assim, eles não comem. A gente ficou com uma criança internada, uma adolescente, que ela tinha 12 ou 13 anos, não lembro ao certo, mas assim, no comecinho da adolescência, e ela estava pesando, ela chegou com a gente com 33 quilos. Adolescente, 33 e alta, uma menina alta, já tinha um corpo formadinho. E assim, eu negociava, às vezes eu ficava ali quase 1 hora no quarto conversando com ela, tentando entender. Ela falava assim, tia, eu não consigo comer, eu me olho no espelho, eu tô gorda. Aí eu brincava com ela, falava assim, me olha do seu lado no espelho que você vai ver que quem tá gordinha aqui é a tia, não é você, né? Dela ria e tudo, mas mesmo assim... Nossa, é uma distorção de autoimagem, né? Muito. E aí, que bom que em São Paulo a gente tem os ambulatórios de especialidades. A gente conseguiu encaminhar, a gente conseguiu fazer ela ganhar 3 quilos em quase 40... Né? Mas com muita luta, muita conversa, a equipe de psiquiatria e psicologia, fundamental. Tanto para a família quanto para ela. Porque é muito difícil você ter, assim, parece que você não reconhece mais seu filho. Isso ou não? Comum, Aline. É comum. É comum. Triste, comum, né? Muito triste. E é comum, assim, eu já peguei crianças de 8 anos, você vê como que tá
a estrutura familiar está bem desestruturada, não tem essa estrutura. E aquilo que você falou, se a criança ela precisa ter referência, né? Precisa. Porque se ela não tem referência, ela vai buscar fora. Sim, E às vezes o fora não é o melhor, né? Eu tive um caso que mexeu comigo, assim, demais. Um menino de 8 anos. Ele tinha... Eu não lembro ao certo o que foi ali na escola. E chamaram a mãe na escola. Porque ele tinha feito alguma coisa, bullying com alguém. Eu não lembro direito qual foi o motivo. E quando a mãe entrou na escola, ele ficou com tanto medo da reação dela que ele pulou. A escola tinha vários andares, ele pulou da janela por medo da reação da mãe. Que bom que tinha uma árvore ali, ele diminuiu um pouco o impacto e aí ele teve fraturas no corpo inteiro, só não teve, graças a Deus, nada cerebral, porque ele caiu em pé. E aí eu me apego muito às crianças, né? Eu queria entender, eu falava assim, mas o que eu falava, tia, eu senti muito medo. Nossa. Muito medo do que minha mãe ia fazer comigo. Nossa. E aí entra num outro lado da minha atuação como médica, que eu pego muito casos de abusos e violência doméstica, muito. Eu não sei se o olhar que eu tenho do direito, a minha vida no direito me faz ter esse olhar, ou se realmente eu falo, acho que Deus manda para mim mesmo esses casos, né? Então é muito comum, porque assim, ali foi uma consequência horrenda. Uma criança de 8 anos se jogar por medo. Por medo. Aí você fala assim, poxa, né? Então, alguma coisa já aconteceu. Medo assim, então, né? Muito. Coisa... E para uma criança de 8 anos, que ela tem medo de fazer isso. Normalmente, a criança de 8 anos, ela não vai. Ela vai olhar e vai ficar com medo. Sabe o perigo, né? Sim, ali, né? Mas... Então, é outro lado da minha atuação. Até essa semana eu vou dar uma aula para o pessoal do hospital de como a gente faz a abordagem, como percebe, porque assim, eu escutei de um juiz, falou assim, nossa, eu nunca vi tantos casos de denúncia de médico de violência doméstica e abuso sexual. Médico, é mesmo? Ele falou assim, não é comum. E um dado interessante, que tem um estudo nos Estados Unidos, um estudo até já, acho que 2008, que eles viram que toda criança que sofreu abuso ou sexual ou violência doméstica, ele foi avaliado por um pediatra nos últimos 6 meses. E ele tinha indícios. E muitos médicos têm medo de denunciar. Eu não, eu sei o caminho. Né? Mas então, é porque você é da... Exato. Então, para mim é fácil. Então, eu entro em contato com o Conselho Tutelar, com a assistência social, com o Ministério Público, quando é necessário. Mas, assim, eu acredito que os outros médicos percebam, eles só não sabem o caminho. Sabem o caminho. Então, a gente precisa... Foi isso que eu te questionei, né? Sim. No início, né? Porque é muito... Eu acho que, muito comum. Dá pra... Dá uma horinha. E não só para os médicos, mas até para os próprios pais. Sim. Né? Porque aquilo, né? Não tem assim, que nem você pega instrução, não tem manual. Não tem. Né? Às vezes o pai ali, a mãe fica imerso ali no trabalho, às vezes não tem paciência, né? E infelizmente, Aline, a grande maioria do abuso sexual, ele é cometido por alguém próximo da criança. Ou alguém que se aproxima, como os pedófilos, né? Então, a gente sempre... Tem até um documentário, né? Tem. A Voz do Silêncio, isso, né? Nossa, eu assisti. E, assim, os pais sempre me perguntam, né? Onde que estão os pedófilos? Eu falo, onde tem criança. Onde está o diabético? Onde tem doce. Né? Então, eu sempre falo para os pais, né? Tem os hotéis que tem recreação, o professor, quando a gente deixa a criança numa aula de X, Y, Z, a gente tem que estar presente ali. Porque uma forma de inibição disso é a presença do pai ou da mãe ou de algum responsável. Total. Então, assim, meu filho nunca ficou em recreação de hotel. Nunca. Você não sabe. Exato. Você não sabe, né? Nunca. É super legal, mas assim, só se eu estivesse junto. Se ele estivesse ali numa atividade, que eu estaria ali por perto, mas normalmente não. Então, são nessas situações que, né, não são todos, a gente nunca pode generalizar, mas se tem alguém mal intencionado, ele vai estar perto de onde tem criança. Né? Nas escolas, nas recreações, nas atividades onde a criança está participando.
Então, esse é um alerta para os pais, Nossa, assim, sempre total. ficar... Porque hoje a gente tem o celular. O celular, ele tira a nossa atenção. Né? Muito. Total. Então, às vezes, você está ali na aula... Meu filho se afogou, por exemplo, quando ele fazia aula de natação. Ele ficou com trauma de água. Ele tinha uns 3 anos, ele voltou a nadar porque ele queria ir para uma festa, para um sítio da escola. Eu falei, você só vai se você aprender a nadar. Porque ele entrava na piscina com 10, 11 anos, ele travava. Eu falava, eu não vou deixar você ir para um sítio onde eu não vou estar junto, onde tem piscina, e você vai ter que aprender. Mas por quê? Ali. E até hoje eu não sei, porque eu brinco, né, com o meu ex-marido. Fala, você não viu? Eu estava no celular. E é comum isso acontecer. E coisas, né, de pequena... o tempo assim é muito pequeno, né? É muito rápido. A gente vê vários vídeos aí, né, que são divulgados na internet, né? Outro dia a gente viu um que os pais estavam na calçada. Até isso aqui, ele é altamente viciante para o cérebro. Altamente viciante, altamente, sim. É que nem o... Eu não sei se chegou a rolar ou não, é um processo. Eles queriam tirar no Instagram aquele infinito, né? Sei. Porque aquilo ali... Os shorts, né? Então, não tem fim. Você fica ali... né? Vicia mesmo. O tempo de tela é um outro assunto, assim, que dá para abordar também, inclusive, doutora. O nosso tempo, né, já está acabando. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um alerta, né, para todos os pais aqui. E eu gostaria também de deixar o convite para você voltar aqui, porque eu acho que vale muito a pena a gente trazer mais esse assunto, né? Sim. Porque o objetivo do Fique Bem Cash é realmente levar acesso à informação. Sim. Eu sempre falo, em todo podcast eu falo, porque o que mudou a minha vida foi acesso à informação. Sim, muda muito. Eu acessei profissionais, mudou a minha vida. Então, a gente traz profissionais aqui, né, capacitados, competentes, justamente para levar acesso à informação, né? Porque hoje na internet a gente sabe que tem vários tipos de informação, né? Então, assim, eu falei, poxa, eu quero... pelo menos, né, fazer a minha parte de levar informação de qualidade, trazer profissionais, né, que têm experiência, know-how, para que quem está nos ouvindo aqui, porque isso aqui acaba alcançando, assim, lugares que a gente nem imagina, exatamente. Nem imagina. Eu tive podcast meu que chegou na Angola. Que demais, é muito bom isso, e assim, a gente não sabe até onde isso pode atingir. Então, a ideia realmente é levar a instrução, é levar conhecimento, é levar acesso, né, para os pais, né, para a família, também. Então, eu deixo aqui o meu convite para você voltar aqui para a gente trazer mais assuntos, né? E eu gostaria que você deixasse o seu Instagram também, para as pessoas te acompanharem, e também uma mensagem para os pais, alerta, o que você acha que... Eu acredito que para os pais o mais importante é sempre ter um pediatra que acompanhe aquela criança, que conheça a criança. Porque quando a gente conhece a criança, a nossa condução é completamente diferente, a gente evita excesso de medicamento, a gente evita uma série de problemas que a desinformação acaba causando para essas famílias. Em relação à parte da reposição de vitaminas, ela sempre deve ser feita com base num exame laboratorial, para que seja feito, que a gente possa analisar se está faltando, se está sobrando. Valor de referência de laboratório, ele não é meio para falar assim, preciso repor. Não, eu preciso correlacionar todos os exames da criança para eu entender por que aquele exame deu baixo ou alto. Então, ter um profissional de confiança. Sempre a gente bate na tecla que o pediatra que fez residência médica, que estudou ali durante 3 anos, ele é o que está mais apto a atender essa criança, porque a gente faz uma imersão quando a gente faz a residência médica. Então, assim, mas existem profissionais, pediatras que fizeram pós-graduação e que estudam. Eu falo, procure um profissional que estude. Isso faz toda a diferença. E não ficar medicando, eu acho que essa é a mensagem também. Segunda mais importante é não medique seu filho porque a sua amiga, porque a mãe do amiguinho deu e funcionou. Qualquer medicamento, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, às vezes, o que deu certo para uma criança pode ser prejudicial para outra. Então, sempre ofereça algum medicamento
orientado pelo médico. É para isso que vocês existem, né? Sim, sim. E eu falo, não sofram sozinhos. Eu sempre falo isso para os pais. Não sofra sozinho. Tá com dúvida? Eu sou uma pediatra extremamente acessível. Todos os pais têm meu celular. Às vezes não tenho celular, eu respondo no Instagram. No Instagram, né? Meu Instagram é georgiabeluso.ped. Então, assim, ali eu respondo todo mundo, ou pelo WhatsApp. Então, eu sempre estou à disposição. Você atende online também, né, doutora? Atendo online e domiciliarmente também. Boa. Eu gosto muito de atendimento domiciliar, porque a criança está ali na... Sim, mas tem a opção também de tem, online, né? Sim, agora, eu tenho... se precisar fazer um atendimento mais... como que é? Direcionado? Não direcionado, para assim, examinar. Para examinar sim. isso. Se a criança está doente, se ela tem sintomas, o ideal é presencial. Mas se é uma criança que a gente está ali só para conduzir a parte de puericultura, existe a possibilidade de fazer a telemedicina, né, que eu consigo conduzir, sempre peço exames. E aí, se for possível, a gente faz uma consulta presencial numa outra oportunidade, ou se continua tudo bem com a criança, a gente faz o acompanhamento por telemedicina mesmo. Legal. Mas o importante é sempre acompanhar com o pediatra. Sempre, né? Porque quando é necessário uma intervenção, a gente consegue fazer o mais rápido possível e amenizar eventuais danos que aquela doença ou aquela falta de alguma coisa possa causar para a criança. Perfeito. Ai, doutora, obrigada, eu amei. Eu que fiquei muito feliz. Transbordou aqui, aprendi tanta coisa que bom, com a doutora. Fico feliz. E eu deixo o convite aqui para você voltar aqui mais vezes, para a gente trazer mais informações aí para os pais, né? Que eu acho que informação, conhecimento nunca é demais, né, doutora? Nunca é demais. Obrigada, viu, pelo tempo. Eu que agradeço, Aline. Pela presença. Obrigada. E vocês também, obrigado por ficar com a gente até agora e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.